Voltamos a apresentar Repercussão Geral. E estamos de volta com Repercussão Geral. Você pode acompanhar e ouvir novamente o nosso programa também pela internet. Anote www.radiojustiça.jus.br e pode participar ainda pelo twitter.com/radiojustiça. Você está ouvindo Repercussão Geral. E a Justiça nega o recurso e obriga o Google a remover as imagens do cantor Cristiano Araújo. E para repercutir esta decisão, eu converso agora com o Dr. Fernando Pérez, advogado especialista em direito digital. Olá, doutor Fernando, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Muito obrigado, Cezério, que agradeço a oportunidade de discutir assuntos tão importantes assim. Doutor Fernando Pérez, é uma ação de 2015, principalmente após as fotos e os vídeos do corpo do cantor sendo preparado para o velório começarem a circular na internet. Qual a análise o senhor faz dessa decisão? Primeira questão, muito pontual que você colocou, Sérgio, ou seja, é uma ação de 2015, né? Isso inicialmente já demonstra que nós precisamos ter uma consciência coletiva, né? Unindo o judiciário, unindo nossos direitos na internet, sobre decisões, sobre ações mais rápidas, sobre, né, igual a gente vê nesse caso, porque é uma questão urgente, ou seja, a família não pode esperar por anos, né? Por uma decisão que é tão importante para a proteção da sua imagem, proteção da sua privacidade, né? Nesse caso pontual, existe uma discussão, né, entre a família do cantor e o Google sobre a disponibilização de fotos, vídeos relacionados a ele, ou seja, o acontecimento de seu falecimento teve uma grande repercussão. De forma indevida, inicialmente as pessoas compartilharam essas imagens na internet e ocorre que não somente aquelas pessoas que compartilharam a primeira vez, outras centenas, milhares de pessoas acabaram colaborando, prejudicando na divulgação dessas imagens, desses vídeos, né? E ocorre que diversos buscadores, sites, né, que indexam as páginas, como o Google, muitos outros mais, acabam por ajudar na reunião dessas imagens, ou seja, para que a pessoa que queira ter acesso, ela consegue ter um acesso fácil, isso acaba prejudicando ainda mais. Então a família, né, de forma muito prudente, desejando que o Google ele não colaborasse na mediação, na informação da localização de fotos, vídeos, outras informações, pudesse retirar todas elas, né? E, infelizmente, ou seja, essa decisão, apesar de existir já diversas decisões condenando o provedor a retirar essas informações, vídeos, imagens, ele ainda não fez, ou seja, acaba por entrar com recurso, se defender e não efetivando ainda a medida que tecnicamente é perfeitamente possível. E o que o Marco Civil da Internet tem a ver com essa decisão, doutor Fernando Pérez? O Marco Civil da Internet, ele é importante nessa discussão porque ele trata justamente dos direitos e deveres dos provedores, como no caso os provedores de aplicações, né, de aplicações de internet, como os buscadores, redes sociais, falando, ou seja, o que ele pode e o que não pode fazer e quando as medidas que ele tem que tomar. Por exemplo, o Marco Civil, ele é claro, falando que um provedor de aplicação de internet, como uma rede social, como um provedor de buscas, ele não pode ser responsabilizado por algo que alguém tenha colocado antes, ou seja, alguém vai lá, disponibiliza uma informação, por exemplo, em uma rede social, ou ele encontra alguma informação numa página em index, disponibiliza essa informação para algumas pessoas, ele não pode ser responsabilizado se ele não tiver ciência disso. Mas como assim? No Marco Civil da Internet diz também que, a partir do momento que ele for notificado judicialmente para remoção de uma informação, um arquivo, uma imagem, por exemplo, assim ele deve proceder sob pena de responsabilização. Então o Marco Civil, em resumo, ele diz assim, o provedor ele não é responsável por algo que alguém coloque, mas a partir do momento que a justiça determina que ele retire esse dado, essa informação, esse arquivo, ele deve assim proceder. E ele não vai ser responsabilizado, a jurisprudência ela já é pacificada no sentido do entendimento de que ele não pode ser responsabilizado por conteúdo de terceiros, ou seja, o fato dele ter indexado, dele disponibilizar essa informação, mas uma outra pessoa ter compartilhado, por esse fato ele não vai ser responsabilizado. Porém, ele vai ser sim responsabilizado caso, como acontece, né,
está acontecendo no presente caso, se uma ordem judicial for direcionada para ele e ele não cumprir. Então, as partes, né, o provedor, na hora de se defender, ele alega, né, a questão do Marco Civil da internet, mas de uma forma muito prudente, o Marco Civil diz o que tem que ser feito, ou seja, e já há diversas decisões ordenando para que esse conteúdo, ou seja, ele não seja disponibilizado, não seja mediado, não seja facilitado por acesso de outros usuários. Né? Doutor Fernando Peres, para o Google, como ele pode ou como ele faz essa indexação? Acontece, por exemplo, toda vez que qualquer usuário de internet disponibiliza uma informação na internet, de uma forma bem geral, por exemplo, uma informação, uma imagem numa rede social, um texto em um blog, um arquivo, né, em um site de vídeos, por exemplo, ou seja, das mais variadas formas, o Google, qualquer outro provedor de busca, indexadores, sites que nos ajudam a encontrar, a pesquisar por outros sites, eles visitam esses sites e acabam analisando todo o conteúdo. O título, os textos, as imagens, os vídeos e outros arquivos, outros tipos de arquivos que podem ser interessantes, que podem ser mediados, então, para os outros usuários. Ocorre que, a partir do momento que ele identifica essas informações em uma página, ele acaba listando todas elas. Então, quando nós vamos lá no buscador e colocamos essas informações, não quer dizer necessariamente que o conteúdo original foi fornecido por aquele provedor, mas ele vai direcionar, ou seja, quando a gente clica no link, ele direciona então para o conteúdo original. Ocorre que, para que ele faça esse serviço de mediação, de indexação dessas páginas, ele acaba por armazenar um conteúdo, mesmo que de forma parcial. Por exemplo, ele, para entender, para analisar quais são os termos indexados, quais são as palavras indexadas em uma página, por exemplo, ele precisa ter esse banco de dados, porque a partir do momento que a gente buscar por essa informação, ele vai saber onde está. E é aí que corre o perigo. Por muitas vezes, até mesmo o site original, o arquivo, a imagem, o vídeo original não está mais no ar, mas ainda na indexação, nos resultados do provedor de busca, ainda aparece. É claro que é possível que dentro de alguns dias depois do conteúdo original não mais existir, no buscador também não exista mais, mas esse tempo, mesmo que por alguns dias, pode prejudicar, sem dúvida, vai prejudicar, por exemplo, a vítima de um crime cibernético. Então, que mesmo que haja alegação de que esse conteúdo não foi produzido, não foi iniciado por um buscador, ele acaba por assumir uma responsabilidade, pois ele propaga, mesmo que de forma imparcial e mesmo que temporário, acaba por fazer isso. Existem sites, existem situações, por exemplo, de vítimas de crimes cibernéticos que tiveram suas imagens compartilhadas, por exemplo, imagens íntimas, né, compartilhadas na internet, e mesmo depois que as imagens, as imagens originais deixaram de existir, né, no local onde inicialmente foram armazenadas, no buscador ela permaneceu ainda, mesmo por alguns dias, trazendo um grande prejuízo para a vítima. Então, mesmo que haja a alegação de que o conteúdo não é produzido por eles, essa mediação, ou seja, a forma como eles armazenam, indexam, mesmo que de forma parcial e temporária, acabam por assumir uma responsabilidade e, por isso, devem manter e devem melhorar em muito a forma pelo qual, ou seja, uma imagem ela pode ser denunciada, um site que não mais exista no seu formato original, as informações possam sair, e ele deve atualizar essas informações de uma forma muito rápida. Porque um buscador, ele acaba visitando um site com uma certa frequência, mas não necessariamente a toda hora. Então, se o autor de uma página retira uma informação agora, pode se demorar alguns dias, como alguns casos que já lidamos por alguns meses. Ou seja, o buscador ele ainda armazenava informações de uma página que já não existia por alguns meses. O futuro, se a pessoa pega essa imagem e reposta, como é que o Google consegue brecar isso, né, doutor Fernando? Existe a forma, ou seja, todos os provedores, eles possuem a responsabilidade de criar mecanismos de fácil acesso a qualquer usuário para que imagens indevidas sejam reportadas e seja dada a devida procedência, ou seja, imagens que perturbam a privacidade, a intimidade de uma pessoa, de uma família, mesmo que essa pessoa não esteja entre nós, imagens de cunho particular e de cunho pornográfico, e até mesmo casos, por exemplo, como dando direitos autorais
Ou seja, existem diversos direitos que devem ser protegidos e esses provedores devem buscar um meio para coibir esse tipo de ação. Então, o que acontece? Em alguns casos, pode realmente ser difícil antecipar, ou seja, todas as imagens, exatamente todas as imagens sobre determinada pessoa e fazer com que determinadas imagens deixem de passar por um filtro. Como assim? Tecnicamente, é possível identificar algumas imagens, vídeos, por exemplo, fotos, e falar assim, essas imagens aqui, a partir do momento que alguém disponibilizar ou que eu encontrar em algum site, eu não vou disponibilizar nos meus resultados. Ou seja, é certo que o provedor não vai ter responsabilidade sobre o autor de uma página, por exemplo, mas ele também não poderia, então, indexar essas informações e disponibilizar para terceiros. Então, ele deve criar meios técnicos para possibilitar que ações como essa, que decisões como essa sejam cumpridas. Porque ele tem uma responsabilidade com isso. E, acima de tudo, ou seja, uma decisão judicial, ela deve ser respeitada. Ou seja, se tecnicamente foi comprovado que ela pode ser cumprida, um provedor, seja ele qual for, seja ele de qual situação, ele deve prover meios técnicos para o cumprimento dela. O Marco Civil diz que ele não vai ser responsabilizado por conteúdo de terceiros, mas ele vai ser responsabilizado se ele não prover os meios para que uma ordem judicial seja cumprida. Então, se caso não exista atualmente, nos procedimentos técnicos internos da empresa, um sistema que seja eficiente e rápido no trato desses casos, urge, então, a necessidade e a responsabilidade de criar esse tipo de mecanismo, porque existe uma responsabilidade muito grande sobre isso em cima dos provedores. Doutor Fernando Pérez, recentemente até tivemos no Supremo Tribunal Federal audiência pública sobre o direito ao esquecimento. Tem a ver também com essa decisão? Sem dúvida. Ou seja, todos nós temos o direito de não sermos importunados, de não sermos incomodados em nossa imagem, em nossa privacidade, em nossa intimidade. E isso, de fato, sem dúvida, relaciona ao mundo virtual. As informações correm de uma forma muito rápida, sem filtros, sem muitas moderações, e a internet ela tem um potencial positivo, mas ao mesmo tempo lesivo muito grande. Então nós temos o direito de sermos esquecidos, ou seja, ao sentido de não sermos importunados, de não sermos incomodados na nossa reputação, na exposição da nossa imagem. No caso do cantor que faleceu, ou seja, a família tem o direito de ter o seu, da sua própria privacidade, da sua própria intimidade, ou seja, de não ser incomodada por lembranças, que de fato trazem muita angústia. São situações que não colaboram, não são uma exigência que devem ser compartilhadas. Por exemplo, quando a gente fala de uma ação judicial, de uma decisão judicial, salvo que seja salvaguardada por segredo de justiça, ela tem o princípio da publicidade. Ou seja, então ela deve ser pública, a gente não pode, às vezes, impedir que a sua divulgação, determinadas informações, pessoas com atividade pública, por exemplo, têm o dever por exemplo, de prestar alguns tipos de informações, atividades, por exemplo, como políticos, ou seja, eles têm o dever de prestar algumas informações, mas ocorre que isso não pode ultrapassar uma linha que separa essa intimidade, essa privacidade de uma pessoa, ou no caso da família. Ou seja, ela tem o direito de não ser importunada por algo que lhe traz muita angústia. Assim como muitos outros casos, onde as mensagens são eternizadas na internet e continuam causando graves consequências às vítimas, temos que ter medidas mais efetivas, e quando eu digo efetivas, mais rápidas, mais prudentes, e as ordens judiciais têm que ser cumpridas de uma forma muito mais efetiva para que o impacto que já houve nas vítimas seja minimizado, porque na maioria dos casos isso não vai resolver o problema porque o dano já foi feito, mas para evitar que seja um dano muito maior, ou seja, todos nós temos direitos de não sermos importunados nas nossas lembranças, em possíveis
questões aí que nos causam muita tristeza e angústia, né? Eu quero agradecer a participação do Dr. Fernando Pérez, advogado especialista em direito digital, que esteve repercutindo conosco a decisão da Justiça que negou recurso e obriga o Google a remover as imagens do corpo do cantor Cristiano Araújo. Dr. Fernando Pérez, muito obrigado mais uma vez pelos esclarecimentos. Eu agradeço a oportunidade, desejo muito sucesso e que a internet seja utilizada sempre de uma forma correta e segura por todos. Muito obrigado.